E é com muita alegria, com muito prazer, que nós vamos receber o nosso pregador dessa noite. Quando nós chamamos alguém para pregar, o nosso avalizador, né, o nosso avalista é o pastor Amadeu, né, e nós buscamos pessoas que tenham autoridade, ou seja, pessoas que venceram naquela área. E muitos não conhecem, mas a história de vida do pastor que estará ministrando para nós na consagração da nossa vida financeira não é um homem que venceu, é um homem que está vencendo. E eu sei que ele ainda não chegou no lugar que Deus tem para ele. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor Wesley, que estará ministrando aos nossos corações. Que você esteja atento e receptivo para o que Deus quer falar ao seu coração. Que Deus te use, pastor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, é um privilégio estar aqui. Eu digo amém, pastora Anise. Ainda tenho sonhos, projetos que eu viverei para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Noite feliz, dia abençoado. A presença do Senhor está nesse lugar. E eu fiquei muito, já no louvor ali, eu agradeci muito a Deus, fiquei muito impactado, porque eu não compartilhei com ninguém o texto o base dessa ministração, dessa palavra. E me chamou muita atenção como os louvores falaram o tempo todo sobre sonhos, sobre projetos. E vida financeira está muito ligado a isso. Está muito ligado à semeadura, está muito ligado a planejamento, está muito ligado à organização. E as coisas não acontecem por acaso. E a gente vai aprendendo que na caminhada da vida, entre o saber e viver, praticar, tem no meio o entender. Às vezes sabemos de algumas coisas, mas não entendemos bem e chegamos até a viver, mas às vezes é por acaso. Algo que de repente aconteceu. Mas quando você sabe, quando você entende profundamente do assunto, você faz ele acontecer de forma natural na sua vida. E assim é a vida financeira de um cristão, ou assim deveria ser a vida financeira de um cristão. A primeira coisa que eu quero deixar sobre a sua mente, sobre o seu coração, é uma afirmação tão importante que eu até gostaria que você repetisse comigo. E essa afirmação é o seguinte: o dinheiro existe para me servir. Amém? Olha, tem um... Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... O dinheiro existe para me servir. Essa é a primeira afirmação. Nós vamos ver isso ao longo da mensagem, vamos ver isso na Bíblia Sagrada. O dinheiro existe para nos servir. E a segunda afirmação é que tudo, inclusive a mudança da sua vida financeira, inclusive os seus sonhos, os seus projetos, começa no mundo espiritual, porque o céu domina. Às vezes nós esquecemos esse princípio e a vida secular, a vida nesse mundo, nos consome de tal maneira, nos desgasta tanto, e a gente crê na palavra de Deus, que Deus abençoa o trabalho, mas vamos aprender isso, vamos pensar isso. O trabalho, o muito trabalhar, ele traz o teu sustento, mas não traz a abundância. E hoje está sendo pregado no mundo todo, vários coaches estão falando sobre isso, e nós precisamos entender isso como igreja. O muito trabalho, ele traz abundância quando ele é ligado à sabedoria de você compreender o que você está fazendo. Mais uma vez, o entendimento. A gente vê o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, criando, realizando. O livro do Gênesis fala sobre isso, mas no 7º dia, o que Deus fez enquanto estava produzindo? O que ele fez no 7º dia? Ele descansou, não foi? Deus não foi dormir. Deus parou de criar. E parou de criar para quê? Para contemplar tudo aquilo que ele já tinha feito. E depois daquilo a Bíblia dá um veredito. Que Deus contemplou, Deus olhou e viu que era bom. Deus não se preocupou apenas em produzir, para a terra dar o sustento, para que Adão tivesse o que colher no jardim. Porque isso o trabalho dele naturalmente dava.
Mas para superabundar, para que haja prosperidade, é além do trabalho, é observar, é entender o que você está fazendo. E esse primeiro princípio tem que ficar muito claro na nossa mente. O céu domina. E se nós temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, se a nossa vida está no prumo, estamos buscando ao Senhor de uma maneira sincera, naturalmente, a prosperidade do alto irá nos alcançar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Quero ler apenas um verso sobre esse princípio, que conta uma história de um homem que era o homem mais poderoso da terra no Império Babilônico. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 4. Apenas um verso. Quero ler juntamente com vocês. Esse verso muito poderoso da palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, apenas o verso 26. Nós vamos olhar como Daniel faz com ousadia uma afirmação tão clara para esse homem que tinha tudo. Era riquíssimo, era poderoso sobre a face da terra. E de repente, irmãos, ele foi acometido de uma grande loucura. Ele foi um homem que perdeu a sua consciência e começou a viver como um animal. Ele começou a ter pelos no seu corpo, as suas unhas viraram garras, ele começou a andar curvado e era o homem mais importante do mundo. Mas Deus queria que um princípio fosse estabelecido no coração de Nabucodonosor. Vamos ler juntos ali. Diz assim, Daniel falando. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa o toco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser seu. Você vai voltar a prosperar. Depois que tiveres conhecido que... Deus fala para Nabucodonosor, você vai voltar a prosperar, você vai ter posse dos seus recursos, mas algo você tem que entender. O céu domina. Você pode repetir comigo? Isso é muito sério. O céu domina. 1, 2, 3 e... Isso nos dá autoridade. Isso nos dá a condição de olhar para a nossa vida financeira e dizer, há um governo sobre ti. Irmão, Malaquias 3:10. É um texto que fala muito sobre dinheiro, é muito pregado sobre dinheiro, sobre a promessa de Deus, que Deus permite fazer prova dele. E ele fala, fazei prova de mim, diz o Senhor, e eu vos abrirei a janela dos... Não é a janela do banco, não é a janela do mercado exterior, não é a janela da Europa para trazer o euro para o Brasil, não. É a janela dos céus. O céu domina sobre a sua vida financeira. Irmãos, quando nós temos essa convicção e estamos na presença do Senhor, não há espaço para queixa, independente do que você faça. Independente da profissão que você tenha. E também independente do salário que você ganha. Porque se você entender o que você faz para ter aquele salário, você pode ter uma condição plena de multiplicar o seu salário muitas e muitas vezes. Porque quando você entende o que você realiza, você se torna senhor daquela ação. E através de você dominar aquilo, Deus vai acrescentando ideias, Deus vai acrescentando projetos. E eu conheço muitas pessoas que trabalham, se fadigam, mas se torna algo rotineiro a sua ocupação profissional. Já parou para pensar sobre o que você faz no seu trabalho, seja a área que for? Já parou para pensar a importância da sua ação? Já parou para pensar na corporação que você faz parte, a sua função específica, a importância que tem e o que você poderia acrescentar na sua função? Às vezes nós estamos empregados e não pensamos nisso. Eu, por exemplo, no lugar que eu trabalho, entre externos e internos, no prédio principal, tem 25 funcionários. E eu fico impressionado com isso quando chega o fechamento da folha de pagamento. Os que mais ganham são os que mais acrescentam ideias, projetos. Não são, às vezes, os que mais realizam, mas são os que conseguem mais resultado com menos esforço. Por quê? Eles entendem o que estão fazendo e estão fazendo de forma cada vez melhor. Tem um jovem nazareno, até pastor Adiel, que me indicou para poder contratá-lo, que ele é mais um dos funcionários que eu tenho, que eu fico tão feliz que em pouco tempo trabalhando com a gente consegue comprar a sua casa própria. E talvez seja o funcionário que eu mais bato, irmão.
Porque quando eu vejo o potencial nas pessoas, é o que eu mais cobro, é o que eu mais disciplino, é o que eu mais ensino, porque eu tento. Você entende o que está fazendo? Você já pensou a forma de você fazer isso melhor? Não quero ninguém acomodado aqui, porque eu tenho sonhos e projetos. E se você não sonhar comigo, você se torna um peso nessa jornada. Tem que ficar carregando você. E às vezes tem cristãos que são pesos em companhias. Tem cristãos que são pesos no seu trabalho. Tem cristãos que estão aborrecidos com o chefe e fazem corpo mole. É claro que eu estou falando isso em outra igreja. Ninguém na nossa igreja faz isso, amém? É exemplo que eu estou dando aqui. Mas quando você entende esse princípio, você começa a pensar, irmãos, o trabalho, eu falo isso há muitos anos, eu aprendi isso com Deus. O trabalho na Bíblia, ele é igual ao sol. É um princípio de Deus. O sol brilha sobre justos e injustos. O sol aquece justos e injustos. E o trabalho traz o sustento para justos e injustos. A grande diferença entre o cristão e o ímpio é que o cristão junta, amontoa, glorifica a Deus e Deus multiplica ainda mais. O ímpio junta, amontoa e o inimigo vem, o que dá com uma mão, toma com as duas e leva, e depois ele fica naquele desespero. Só que o trabalho, que é um princípio de Deus para que nós possamos prosperar, é apenas um degrau daquilo que Deus quer que nós viemos alcançar, desde que estejamos na presença dEle. Existem várias referências bíblicas que nos apontam para isso. Eu estava vendo um dia, há pouco tempo, até falei com a minha esposa isso, como isso me surpreendeu. Eu gosto muito de ler história de pessoas que venceram. Eu gosto muito, por isso que eu amo muito a história do pastor Amadeu, e às vezes quando eu tenho tempo com ele, eu pergunto algumas coisas a ele, como foi da jornada dele. São exemplos que nós precisamos ter. E eu gosto muito da história de Margaret Thatcher. Até falei com a Ariel, tem um tempo atrás, sobre Margaret Thatcher. Eu gosto muito da história dela. E ela fez uma afirmação, uma das muitas afirmações que ela faz sobre as coisas de Deus na sua caminhada política. Ela falou o seguinte, por que a história do bom samaritano é tão famosa? Consegue pensar comigo isso? Por que a história do bom samaritano é tão famosa? Ela é famosa porque aquele homem samaritano demonstrou compaixão, cuidado por um judeu, alguém que vinha de Jerusalém. E passou ali um sacerdote, não é isso? Lucas capítulo 10 conta essa história. E o sacerdote não ajudou. Passou um levita e viu aquele homem que tinha sido assaltado, que tinha sido vítima de violência lá no chão, e o levita também não ajudou. E aí passa um samaritano perto, vê aquele homem no chão, coloca aquele homem no seu cavalo, no seu próprio cavalo, leva aquele homem até o hospital. Nessa história? Lucas 10. E aí ele chega no hospital e fala assim, olha, está aqui 2 denários. Denário na Bíblia, um denário era o salário de um dia de trabalho. Então aquele homem pagou 2 dias de trabalho para que alguém cuidasse daquele homem que estava ferido no hospital. E ele falou assim, se tiver alguma despesa a mais, eu volto aqui e pago. A história do bom samaritano é famosa pela compaixão, mas pensa comigo, e não sei o que estou dizendo, foi Margaret Thatcher que disse isso. A história do bom samaritano também é famosa porque ele tinha dinheiro para poder fazer isso. Porque se não tivesse dinheiro para poder fazer esse pagamento, a história não teria acontecido. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus é interessado que você tenha dinheiro. Mas para isso, irmãos, precisamos entender a lidar hoje com o recurso que nós temos. Essas afirmações que o céu domina, que tudo começa no céu, elas deveriam inspirar nossas vidas a fazer mais entendendo. O meu patrão pode ser injusto, o meu colega de trabalho pode ser injusto, a companhia multinacional que eu trabalho pode ser injusta, mas o meu Deus é fiel e o meu desejo de fazer melhor vai ser honrado. Quando eu comecei a empresa, eu comecei a empresa com 8 mil reais de estoque. Era todo o meu estoque da empresa. E com essa fé, eu sonhava, eu tinha uma loja de 49 metros quadrados. Obrigado, amigo. E eu sonhava muito em ter um negócio da minha área grande. Eu tinha 8 mil reais de estoque. 8 mil reais de estoque no meu ramo não é nada. E aí eu falei, eu tinha 2 funcionários, não tinha condição de pagar o salário dos 2 no mesmo mês.
E eu falei para ele assim, era Luciano e Wagner. A Wagner me dava muito problema. A Wagner fumava maconha, teve dia que ele ficou desaparecido, não sabia onde a Wagner estava. A Wagner estava presa andando de moto, sem capacete. Max conhece ele, alguns aqui conhecem o Wagner. Quando eu peguei a Wagner só me dava problema, e era o funcionário que tinha na empresa que eu absorvi, que eu trabalhei nessa empresa desde os 15 anos de idade. Com 24 eu virei gerente, com 26 eu comprei, foi minha primeira empresa com 26 anos. E aí eu absorvi 2 funcionários, porque tudo que eu tinha eu investi para comprar a empresa, não tinha nada, a não ser os R$8.000 de estoque, não tinha dinheiro em conta, não tinha nada. E eu falei com eles, 49 metros quadrados. Eu falei assim, vamos colocar foto dos produtos na prateleira. Porque eu não tenho o produto, mas eu tenho a fé que um dia eu vou ter. E começamos a colar foto. Pegava os folders dos fabricantes e colocávamos na foto. Até hoje, essa história, o Wagner continua comigo até hoje. Só que o Wagner, esse homem que era drogado, me dava problema. Hoje é meu gerente geral da empresa, cuida de tudo para mim, meu braço direito, se converteu, é um assembleiano roxo, pastor de igreja, fundador de igreja, é uma bênção, porque ele entendeu. O céu domina, e é um homem próspero, com uma casa enorme, tem terreno, tem carro, tem moto, porque ele entendeu. O céu domina sobre a minha vida financeira. E aí começamos a colar as fotos e nessa fé, e eu falei com os 2 assim, eu não tinha como pagar os 2, como eu falei, primeiro mês. Falei, olha, não tem como pagar vocês 2, só posso pagar 1. Então vamos fazer o seguinte, vocês acreditam num projeto? Então, primeiro mês, um vem trabalhar e o outro fica em casa. Passou um mês, o outro volta e o outro fica em casa. Depois de 3 meses, eu vou juntando aqui o que eu fui entrando, você já quando você pagar os 2, fica os 2. E foi assim que começou a empresa. E aí, depois de 3 meses, eu lutando com Deus nessa fé, crendo, declarando sobre a empresa, aquela luta para começar um negócio novo, aquela luta. E eu falei com Deus assim, Deus, eu vou tomar uma atitude de fé. Porque o Senhor está sobre tudo, inclusive sobre a minha vida financeira. Eu não tenho dinheiro, mas tenho o Senhor. E eu falei assim para Wagner e Luciano, a partir de hoje, qualquer cliente que ligar para cá, ou que vocês ligarem, nós temos tudo. O cliente vai fazer o pedido para você, de tudo que ele precisa, e você vai anotar o pedido de tudo que ele precisa, e você vai me dar. Está proibido dizer que não tem alguma coisa. Não, a regra do trabalho hoje está proibido dizer não temos alguma coisa. E eles acreditaram. E eles começaram a fazer isso. O cliente ligava e eles começavam a anotar os pedidos e depois me dava. E eu falei para Deus, Deus, estou seguindo a orientação de fé, porque o Senhor está no controle. E agora, o que eu faço com isso? Sabe qual foi a ideia que Deus me deu? Nunca tinha pensado nisso antes. Eu comecei a ligar para os meus concorrentes. No raio de 500 metros eu tinha mais 3 concorrentes. Eu ligava, já me conhecia há muito tempo no ramo, eu falei, aqui é o Wesley e tal. Pô, rapaz, eu estou com uma necessidade aqui. Você poderia ver se você tem o que você poderia ver se você tem o que eu preciso? Só que ele é concorrente, ele não é atacadista, nem me vender com preço atacado, vende o mesmo preço que eu. E ele falou assim, tenho. Eu falei, então, eu estou precisando desses produtos. Aí ele, Wesley, calma aí, você tem isso aí, tem isso aí? Irmãos, o que meus concorrentes precisavam era exatamente parte dos R$8.000 que eu tinha em estoque. E aí a gente começou a trocar. E eram 3 concorrentes, e de forma milagrosa, que até hoje não sei explicar, tudo o que eu precisava, eles tinham. E o que eles precisavam era exatamente os 8.000 que eu tinha em estoque. E aí a gente começou a trocar, e o 8 virou 10, o 10 virou 15, o 15 virou 20, o 20 virou 30, o 30 virou 50 mil, e a empresa foi no de estoque, foi no de estoque, foi no de estoque. Porque Deus faz, porque o céu domina, porque Ele está no controle. E quando você entende, você pratica isso. Uma coisa que eu tenho temor é reclamar de ausência de recursos. Porque a minha mente está doutrinada, eu não posso entristecer o coração de Deus, que fez tudo por mim nessa área. Irmãos, não reclama de quanto você ganha. Eu tenho lá meu primeiro salário, meu primeiro contra-cheque. E a minha esposa, mostrei para ela um outro documento que eu achei, minha mãe me deu esses dias, o meu cartão de nascimento, quanto que eu nasci, quanto que minha mãe me deu o cartão de quando eu nasci na maternidade, a hora que eu nasci, quando eu saí da maternidade. E aí, junto tinha uns documentos do meu trabalho, meu primeiro contrato de trabalho, e eu mostrei para minha esposa falou, mas o que mais me marca
fosse o primeiro salário, R$95 era o primeiro salário mensal, R$95. Só que é desse pouco que Deus vai tratando o nosso caráter. E Ele vai te observando. Ele vai vendo o seu patrão severo que te cobra de forma demasiada e Ele faz você lembrar assim, epa, eu estou no controle, não reclama. É para você aprender a forma como não se faz, porque vai chegar o dia de você fazer e você vai fazer diferente. Aprenda, entenda. Quando a gente começa a declarar dessa maneira, você começa a trazer Deus para o controle e, naturalmente, as bênçãos do Senhor vão te alcançando. Naturalmente, aquilo que é sobrenatural começa a se tornar realidade na sua vida. E aí você começa a entender, não é pelo muito esforço, mas é pelo tanto que eu aprendo do esforço que eu realizo. Irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que viram na dificuldade uma oportunidade. Estamos vivendo uma pandemia agora. Irmãos, eu fechei 2020 agora. E muitos concorrentes meus fecharam as portas. E a nossa empresa cresceu em 2020. Sabe por quê? Pandemia. Ficamos lá um tempo fechado, sem negociar. E a única coisa que eu falava com Wagner era sobre o Espírito. Não vamos reclamar de nada. Estamos fechados, nosso segmento parou. Mas nesse lugar, quem governa é Deus. É Ele que dá a última palavra. Nós começamos a fazer coisas novas e tudo Deus prosperou. Irmãos, num tempo de pandemia, eu vou falar, o meu dízimo aumentou. Não reclame, mas pense o que eu estou fazendo e de qual maneira eu posso fazer melhor. Honre o seu patrão, se dedique, faça e Deus vai te abençoar. Esse é um princípio que nós estamos esquecendo como cristãos. Nós temos que dar esse bom testemunho. Às vezes nós viemos para a igreja para poder ouvir falar sobre vida financeira e nós queremos receber aquela palavra, receba, 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 receba. Mas Deus o tempo todo na Bíblia fala, filho, faça, porque eu estou contigo e das suas mãos farei você prosperar. Pastor Amadeu leu hoje em 1 Coríntios 12, abra aí, nós vamos ler Colossenses. A hora está passando, mas Deus tem me lembrado de coisas aqui que são ricas, eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios capítulo 12, o mesmo texto que o pastor Amadeu leu hoje de manhã. Que culto abençoado de manhã, aquele louvor da Karen, que menina preciosa, cheia da unção. 1 Coríntios 12, verso 5. Diz assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Na minha Bíblia está arriscado aqui várias vezes, porque a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, está escrito aqui. Eu falei, Deus, eu estou ouvindo o pastor pregar sobre dons e talentos. Está escrito na sua palavra e eu creio. Mas eu preciso entender como é que eu vou viver isso. Eu comecei a me perguntar, porque são promessas como nós cantamos. A primeira coisa que eu descobri foi um tesouro que esses verbos aqui, o verbo a, depois tem eles no grego, eles são chamados de verbo aoristo. Talvez você nunca tenha ouvido isso, é teologia. Mas são coisas que na época, está escrita aqui na minha Bíblia, está escrita a caneta na minha Bíblia aqui no dia que eu descobri esse tesouro e comecei a falar com Deus sobre isso. O que é um verbo aoristo? Depois você bota no Google para você pesquisar o que é um verbo aoristo. Esse a de que Deus vai fazer não é de que acontecerá. Eu creio. Vai ser assim. Não, um verbo aoristo, está escrito assim a definição dele, é um verbo que estabelece o fazer, o acontecer na hora, não se limita a tempo, não é que aconteceu, não é que está acontecendo só agora e não é que vai acontecer, não, é um fato concreto. Você leu esse verbo, quer dizer que é contínuo, não está preso em tempo, é promessa, é uma realidade já consumada sobre a sua vida. E o texto está dizendo assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E eu comecei a declarar, Deus, já está acontecendo porque eu creio o agir do seu Espírito na minha vida.
Já está acontecendo agora, porque eu decido crer, eu vou declarar isso. Quando olhar para uma dificuldade, eu vou dizer: Deus está no controle, eu não vou reclamar, eu não vou ficar lamentando, me mandaram embora, é porque Deus tem uma porta melhor. Tem uma dificuldade, é porque Deus está me treinando para algo maior. Irmãos, isso é fé, isso abre portas no mundo espiritual. Lembra de Davi? Davi tinha uma aliança com Deus tão íntima que ele ouviu falar que tinha um grande desafio, Golias. E no meio da multidão não tinha quem se levantasse. Você lembra da pergunta de Davi? Não quero ler por causa do tempo. Davi começou a perguntar: o que esse gigante está falando aí? Aí responderam para Davi, ele falou: mas o que vai ganhar quem venceu o gigante está na Bíblia. Aí falaram para Davi: Davi, a casa de quem venceu o gigante vai ser livre de impostos, vai casar com a filha do rei, vai virar príncipe. Davi escuta aquilo e ele vai perguntar para outra pessoa: qual mesmo é o prêmio, qual vai ser a prosperidade de quem vai derrotar o gigante? Ele pergunta de novo. Aí ele ouve, ele falou: Aí Davi falou o que para Golias? Davi fala assim: quem és tu? Irmãos, todo mundo conhecia Golias. Golias estava afrontando o tempo todo o povo de Deus, xingando, afrontando, humilhando. E Davi chega e fala assim: quem és tu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Você se levanta contra mim com espada, lança e escudo, mas o Senhor dos exércitos te entregará nas minhas mãos. É o que Deus está falando assim: quem é você, miséria? Quem é você, maldição de geração? Quem é você, espírito de pobreza? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje a minha fala muda. Eu vou declarar que Ele é comigo e que o céu governa. Começa em nós a mudança da nossa família. Começa em nós a mudança da nossa casa. Colossenses 1, para a gente terminar aqui. Colossenses capítulo 1. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu vendia doce na rua. Minha mãe está vendo aí online, ela viu que eu sempre fui muito moleque, gostava de pipa, bola de gude. Ela viu que eu tinha muito tempo vago, me botou para trabalhar. Eu comecei a vender picolé na rua, com a caixa de picolé, e vendia doce. E aí eu aprendi sobre venda, né, sobre negociar a venda com essa idade. E aí eu não tive pai presente, minha mãe ia trabalhar e ficava em casa. Minha mãe criou a gente fazendo salgado, né, para vender na rua, e fazendo unha, né? Minha mãe era manicure. Trabalhava no Valqueire, tinha muitos clientes no Valqueire. E aí ela saía de manhã e deixava salgado para a gente comer, esfirra, essas coisas todas. E eu já tinha uma experiência de negociar e eu queria comprar doce. Criança, né? Com 13 anos eu era criança, irmão. Eu lembro dessas coisas. Eu fui pensar em menina com 15 anos, irmãos. Como era diferente, né? Isso em 93, 92, como mudou. E aí ela deixava a esfirra, aí eu não comia a esfirra, eu pegava a esfirra perto da casa que a gente morava, uma casa alugada ali perto do campo da Mocidade, ali em Anchieta, era um kitnet assim que a gente morava, uma casa bem pequenininha, e ela deixava o salgado e ia trabalhar. Aí, perto da nossa casa tinha um jogo do bicho, uma barraca de madeira que era o jogo do bicho. E tinha uma mulher que trabalhava lá que sempre me cumprimentava. Aí eu comecei a fazer o seguinte: a mãe deixava o salgado, eu não comia. Eu ia lá no jogo do bicho, oferecia o salgado para ela, me comprava o salgado e com dinheiro na loja de doce comprava o doce para eu poder comer quando eu chegava da escola. Como a gente investe errado? Vou falar um negócio aqui meio nojento, mas é verdade. E eu sofri muito com isso. E esse negócio todo dia, comprar doce, comprar doce, comprar doce. Eu lembro que um dia eu estava na escola jogando handball. Sempre gostei muito de esporte. Eu estava sentado na quadra da escola. Aquele sol quente, aquela quadra sentada ali. E daqui a pouco senti um negócio escorrendo pela minha perna. Nojento, né? Você consegue imaginar o que era? Verme, irmão. Verme, um monte de verme branco saindo de mim, escorrendo pelas minhas pernas. E aquilo ali durou muito tempo. Chegava em casa para minha mãe, irmão, 13 anos. Minha mãe falava assim: deita aí. A minha mãe me fazia deitar de bruço, pegava vinagre e tacava vinagre no meu bumbum para poder matar os vermes. Irmão, na época era isso. E ali eu aprendi
Não adianta ter o recurso se eu invisto ele da maneira errada. Não adianta eu fazer o negócio e ter o benefício do negócio se eu não sei onde aplicar, que eu não sei onde investir. Não adianta eu fazer tudo na força do meu braço para angariar aquilo que eu tenho, se eu não tenho a humildade de pedir conselho para quem sabe mais do que eu. E é para isso que existe a igreja. Nós somos um corpo. E aqui tem tanta gente capacitada, tem tanta gente em profissões diferentes que podem... Eu falei agora do pastor Adiel, esse menino que eu bato nele muito lá, que é um tesouro chamado Jefferson. Irmãos, não dá nem para falar aqui, mas ele vai ganhar um salário esse mês, irmãos, que é o salário de um juiz federal. Porque eu apresentei para ele um projeto novo e falei, é assim que eu quero que você faça, é assim, assim. Primeiro, mas não. Falei, filho, chegou agora. É assim que é para fazer? Não, é assim para fazer. Me traz boa ideia sobre o que eu estou falando, mas a semeadura é assim, faz assim. E começou a obedecer. Uma área nova, eu nunca tinha feito isso na empresa. Ele criou, desenvolveu essa ideia. E está colhendo fruto, por quê? Você tem que ter esse discernimento de que não é no muito trabalho igual um louco, mas é entender o que você está fazendo, entenda isso. Irmãos, quer ver uma palavra maldita? Que não pode ter mais na igreja? Pais que ensinam para os filhos a ter cabide de emprego na área pública. E é por isso que o Brasil não melhora, são palavras malditas. Pai que fala, meu filho, estuda para passar no concurso público para você ter estabilidade. Irmãos, eu rejeito essa palavra, se o foco é só esse. Você tem que ministrar sobre o seu filho. Filho, estuda, entra no concurso público, vai ser um servidor público e você vai ser um instrumento de Deus para poder mudar essa nação. Você vai ser um servidor público diferente, em que os povos vão ver que há poder de Deus também no serviço público. Que não é gente atendendo com má vontade, não é gente com preguiça de trabalhar, é gente que tem compromisso com Deus e se preocupa em fazer de forma excelente. Irmãos, eu garanto para você, a porta vai se abrir muito mais fácil para o seu filho. Você trouxe propósito. Você trouxe propósito. Você abriu Colossenses 1. É um texto que parece não ter nada sobre dinheiro. É um texto que parece não falar nada sobre dinheiro, esse texto aqui de Colossenses 1. Mas fala muito. Irmãos, hoje de manhã, a pastora Fátima Leber distribuiu aqui o carnê do Ministério de Missões para a semeadura. E ela falou aqui, eu até falei com ela, né, pastora Fátima? Ela falou assim, irmão, é o que Deus colocar no seu coração. Eu falei, pastora, quanto custou esse carnê? Qual foi o valor que custou fazer esse carnê? Então, não, irmão. Oferta de R$2 não dá para ter esse carnê, não. Quem quer dar R$2 de oferta é uma benção, mas coloca no envelope. Não vai gastar o carnê que custou mais caro para poder semear, porque é dinheiro de Deus. E eu aprendi isso novo, lá no começo do ministério. Primeira obra evangelística da igreja que eu pertencia. Fomos fazer panfleto. Reunião para poder organizar panfleto. Estamos lá reunindo para organizar o evangelismo. Aí um irmão, muito querido, foi fazer anotação atrás do panfleto. Eu falei, irmão, o que tu vai fazer aí? E não, eu vou escrever a reunião. Eu falei, atrás do panfleto que a gente vendeu água no sinal para poder comprar? Você vai desvalorizar o investimento que a gente está fazendo. A gente suou para poder ter dinheiro para poder comprar esse panfleto. Tu vai fazer do panfleto papel de anotação? Valorize o que te custa, irmão. Isso é princípio espiritual. Valorize, ainda mais quando é dinheiro de Deus. Irmãos, dízimo é uma coisa que muitos pregam em entendimento. Mas se você tem aliança com Deus, eu falo para você, é impossível você não dizimar. É impossível você não dizimar. E você começa a achar que dízimo é pouco. Porque você vê Deus fazendo tanto, e isso não está baseado em lei, não está baseado em regra, não está baseado em discussão teológica. É relacionamento com o céu que domina sobre a sua vida. É a experiência pessoal de você se relacionar com Deus. O pastor Amadeu pega aqui e vai ler, e ele fala assim, irmãos, lamentavelmente, 10% da igreja é dizimista. É porque a igreja não entendeu o poder de dar. Colossenses 1, você abriu aí? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós,
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Detalhe, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece no meio de vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Eu não vou ter tempo para poder explicar muito desse texto, mas ele está dizendo assim, Paulo, que estava preso, tanto que ele manda depois Tíquico, primeiro ele manda Epáfras, para poder falar dessa igreja de Colossos, uma igreja formada por pessoas novas na fé. A igreja de Colossos era uma pessoa de recém-convertidas, e Paulo escreve essa carta preocupado com eles que creram, mas estavam tendo dificuldade de viver porque ouviam vozes estranhas. Judeus radicais querendo confundir as cabeças deles, e Paulo não só escreve a carta à igreja de Colossos, mas Paulo envia 2 de seus discípulos, envia Epáfras e depois envia Tíquico para poder orientar e discipular essa igreja. E Paulo está dizendo assim, eu oro por vocês, mas sabendo quem vocês são. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo essa oração, porque vocês se colocam num lugar onde vocês contemplam a graça de Deus, onde vocês têm um bom testemunho. Paulo está dizendo assim, a minha convicção em orar por vocês é tão clara que eu não preciso nem me preocupar em pedir alguma coisa a Deus. É apenas para agradecer a Deus, porque tudo o que vocês precisam, Deus vai dar, porque o testemunho de vocês no meio de todos é positivo. Paulo está dizendo assim, igreja de Colosso, e hoje estou dizendo aqui, igreja de Nazareno, se preocupe em dar um bom testemunho nas áreas espirituais, se preocupe em falar coisas que declaram o governo de Deus sobre a sua vida, se preocupe em chegar amanhã no seu trabalho e dar um bom testemunho para o seu patrão, se preocupe em chegar amanhã e incentivar o seu colega de trabalho a fazer o melhor, mesmo que ele seja queixoso, se preocupe em ser alguém que Deus vai olhar e vai ver e vai se agradar do seu posicionamento. E Paulo diz, o fruto de vocês se desenvolve. Chega mais à frente, não dá tempo, eu preciso fechar, mas chega uma hora que Paulo fala no capítulo 2, eu vou encerrar lendo esse texto aqui, não esse texto específico, mas um mais à frente, que Paulo fala assim, vocês crescem o crescimento. Paulo chega a falar isso, vocês crescem o crescimento. Eu tenho uma funcionária na área financeira, que eu tenho muito, ela me ajudou e me ajuda muito. E ela é uma pessoa assim, tudo da minha vida financeira ela sabe, ela que paga as minhas contas, tem senhas de banco, uma pessoa idônea. É testemunho positivo, vou falar o nome dela, é a Mariane Pio, é a esposa do Guilherme, ela é um tesouro, essa menina. E ela, há pouco tempo atrás, falou para mim assim, pastor, o senhor vive saltando de paraquedas, né? Porque ela não vê dinheiro parado na empresa. Entra dinheiro, está lá, daqui a pouco o dinheiro acaba, e quando ela olha, eu investi em alguma coisa. E essa coisa que eu invisto, dá certo. E ela falou essa comparação assim, o senhor vive saltando de paraquedas, né? Que ela não vê estabilidade de acúmulo. Ela sempre vê as coisas crescendo para o lado. Ela sempre vê as coisas expandindo. Eu falei, Mariana, sabe por quê? Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda tenho projetos. E eu sei que Deus está comigo. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? E o seu projeto não é que você vai passar num concurso público. Não é que você vai ganhar tal dinheiro ou que você vai ter tal salário, não. O seu projeto começa hoje, porque hoje você vai estabelecer uma verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida financeira, o céu domina. Vamos ficar de pé? Eu quero ler com você um texto aqui juntos, de Colossenses 2. Você abriu Colossenses 1, abra Colossenses 2 aí. Eu quero ler com vocês aqui, irmãos. Eu preciso falar isso. Você que vai tomar essa decisão hoje. Liderar hoje é diferente de tudo que já existiu na história da humanidade. Antes para liderar, a gente reproduzia muito do que nós vemos em casa. A autoridade de um pai e de uma mãe, que só em olhar sabia o que tínhamos que fazer. E às vezes os líderes ouviam
os seus funcionários falando com ele, eles nem olhavam no rosto. E tem muita gente que lidera assim hoje, com a forma que aprendeu em casa dos pais, numa época que não é a mais atual, porque desde que lançaram a rede social, todo indivíduo desenvolveu ainda mais uma necessidade de ser ouvido. E toda liderança estabelecida hoje, ela tem que olhar no olho, tem que ouvir o que o outro está dizendo. Se for sorrir, sorrir baixo, porque o riso alto distancia. Isso são gestão de pessoas, a gente aprende isso na academia, na faculdade. E você começa a ver como isso é real hoje. E grandes líderes hoje estão em depressão. E grandes liderados hoje estão em depressão porque não se atualizam sobre a forma de liderar. E Jesus liderou com graça. Eu estou falando isso porque você vai chegar amanhã no seu trabalho, vai querer fazer alguma coisa nova, e você vai querer começar a fazer esse novo, querendo mandar nos outros. Não é assim que faz. Eu lamento, hoje quando eu vejo um líder, alguém vai falar com ele, o líder nem responde, olha assim, na minha atenção e tal. Isso ficou para trás. E esse líder vai se frustrar, sabe por quê? Porque ele não vai conseguir o trabalho em equipe que ele quer. O funcionário não vai conseguir realizar a meta que foi colocada para ele. E é por isso que você vê tanta gente se suicidando na liderança, ficando em depressão na liderança. Porque tem uma rigorosidade sobre mudança muito grande, que é sempre o outro que tem que mudar, o outro que não... Não, começa por você. Faz você. E eu vou te dar um motivo para isso aqui. Você abriu Colossenses 2, a sua Bíblia? Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nós estávamos assim. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos erros e pecados, os nossos delitos. Olha a dívida que foi paga. Olha a sua conta que foi paga, verso 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças e qual nos era prejudicial, removeu. Deus pegou a dívida, a cédula, o contrato que nos aprisionava, removeu inteiramente, encravou ele na cruz, despojando os cobradores, a injustiça, os demônios, principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Está dizendo, espírito de miséria, espírito de dívida, descontrole financeiro, hoje o céu vai governar sobre essa vida. E me dá toda a sua maldição, me dá todo o seu agir das trevas, me dá tudo o que você achou que te pertencia. Vai ser cravado na cruz hoje, para poder ser cancelado. Porque uma nova história na vida financeira Deus tem para você, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, no nome de Jesus.